Quando a gente vai planejar, tem um ponto que é fundamental. Vamos lá, vamos pegar que eu estou planejando a minha cooperativa. A pergunta que tem que ser respondida é: qual é a área de atuação que envolve o meu planejamento? É um conjunto de 5 municípios? É um território que compreende metade do meu estado? Ou é um conjunto de comunidades, esse espaço geográfico? Onde é que a nossa cooperativa tem que atuar? Esse território, ele é o espaço que define qual é a área que eu vou planejar. Isso é fundamental. Por que é fundamental no processo de planejamento a gente ter claro qual é esse território da atuação, da ação da nossa cooperativa? Ele é fundamental porque eu começo examinando quem são os parceiros que eu tenho dentro desse território. Se é um conjunto de 5, 10 municípios, então eu vou ter que dialogar com 5 governos municipais, eu vou ter que tentar entrar nos mercados de 5 governos municipais, eu vou ter que pegar quem são as principais lideranças sindicais que estão atuando nesse espaço geográfico, ou seja, quais são as ameaças que eu tenho dentro desse espaço geográfico, quem são os meus aliados desse espaço geográfico. Então, essa discussão da territorialidade, ela é fundamental, porque ele delimita o espaço geográfico que eu estou planejando e me dá um retrato de qual é o mundo que acontece dentro desse território que a gente acabou de definindo. A partir desse momento, onde eu sei que eu tenho que sair de uma realidade que eu não quero para uma realidade melhor, eu defini qual é o espaço onde o meu povo está morando, onde tem os parceiros, onde tem os amigos, onde tem os meus adversários. Aí a pergunta é: quais são então as estratégias, as formas de fazer a coisa acontecer que eu vou ter que adotar para o meu planejamento dar certo? Então, esse é um ponto que vem logo depois que eu já conheço o meu território. Primeira coisa que tem muito a ver com a realidade do cooperativismo diz respeito a que eu sozinho eu não consigo fazer chover. Então, quando eu entro numa cooperativa, numa associação ou qualquer outro espaço organizacional, é porque eu acredito que eu sozinho não dou conta de mudar a minha realidade. Ou seja, eu quando opero com a cooperativa, eu automaticamente já comecei a formar uma rede de pessoas. Mas quando minha cooperativa ela começa a ser a unidade, então a minha cooperativa tem que se organizar com outros atores, atrizes, com outros sujeitos sociais, para operar também com esse formato de rede. Porque a gente sabe que um pauzinho só fininho, eu quebro fácil. Quando eu junto um montão de pauzinho e tento quebrar, aí é bem mais difícil. Então, rede é uma das formas que eu tenho que adotar para conseguir fazer o que eu estou planejando se tornar uma realidade. Então, rede é uma estratégia, rede é uma das formas. Segunda forma. Uma segunda forma que é uma segunda estratégia, é que eu não vou trabalhar sozinho. Eu vou precisar de outros sujeitos sociais que estão interagindo dentro do meu território para fazer o meu planejamento acontecer. Isso a gente chama de parceria. Parceria diz respeito a eu tenho que me juntar com outras figuras para, a partir de uma ajuda mútua, a gente chegar aonde a gente está querendo. Então, parceria, a gente tem que ir para além daquela moda de um simples discurso. A parceria só existe se tiver um conjunto de ações concretas desenvolvidas pelo conjunto dos envolvidos. Aí vai ter parceria. Se não, é só papo furado. Então, parceria, ela é fundamental. E tem 3 elementos que são determinantes quando a gente está discutindo parceria. Primeira coisa,
diz respeito à racionalidade na utilização de recursos financeiros, de recursos humanos, de recursos materiais. Então, eu não tenho tudo o que eu preciso, eu não tenho toda a estrutura que eu preciso, eu não tenho todo o dinheiro que eu preciso, eu não tenho todo o pessoal que eu preciso, eu não tenho um monte de coisas. Primeira coisa, meu parceiro, usando a racionalidade, tem como eu somar o que eu tenho com o que o meu parceiro tem, tanto de pessoal, quanto de recurso, quanto de infraestrutura? Segundo elemento que configura parceria, que é também uma estratégia no processo de planejamento, é a sequencialidades nas ações planejadas. Gente, quando a gente planeja para um território, um espaço geográfico e dentro de um tempo. Esse tempo, ao longo dele, eu tenho que ter um começo da ação planejada, um meio da ação planejada e tenho que chegar ao fim daquilo que eu planejei. E aí vem, o meu parceiro tem que se somar comigo para ver como é que eu entro, que ele entra e outros vão entrar. De maneira que toda ação que a gente está trabalhando tem que ter um começo, um meio e um fim. A gente tem que chegar no final e medir os resultados para ver se a gente chegou onde a gente planejou. Aí entra imediatamente já no terceiro elemento da parceria, que é essa sequencialidade, começo, meio e fim, não precisa ser feita só por mim. Pode ser feita um pedaço por mim, outro pedaço pelo meu parceiro, um outro pedaço nós dois juntos e assim por diante. Ou seja, tem que ter a chamada complementariedade das ações. Então, toda ação ela tem que ser movida de parceria, tem que ser movida por uma racionalidade, a gente economizar tempo pessoal, infraestrutura, tem que ter um começo, meio e um fim, e tem que ter muito claro que a ação de um não é independente da ação do outro. As ações se dão de forma complementar. Quando a gente tem parceria com racionalidade, sequencialidade e complementariedade, a gente tem uma ação concreta, tem objetos concretos. E aí, a estratégia que a gente adotou de operar em rede e operar com parceiros vai fazer com que a gente consiga chegar até onde a gente está planejando.